Bom dia, alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula de física. Até o momento, nós vimos muitas coisas interessantes sobre a física, como a cinemática, o movimento uniformemente variado. Nós vimos também o movimento uniforme, vimos também a velocidade, a aceleração, vimos as leis de Newton. Hoje, nós vamos dar continuidade a um tema extremamente importante para a física, que é o trabalho. O trabalho na física, ele é realizado por forças aplicadas em corpos que se deslocam devido à aplicação dessas forças. Então nós temos, por exemplo, assim, este bloco. Eu posso deslocar esse bloco dessa posição A até essa posição B. Se vocês observaram, nós vamos ter um deslocamento. Nós temos uma força e um deslocamento. Logo, nós realizamos um trabalho. Assim, o trabalho ele pode ser definido. A gente vai representar ele pela letra W. Ele é a força vezes o deslocamento. No Sistema Internacional de Unidade, o trabalho é dado em joules. Então, olha, vamos prestar atenção. O trabalho, então, significa eu aplicar uma força em um determinado corpo e eu vou deslocar esse bloco ou esse móvel até uma determinada distância. Então, o produto da força vezes a distância, nós vamos definir uma nova grandeza na física chamada de trabalho. Se vocês observarem nesse slide, a força ela está na horizontal, ela está no mesmo sentido do deslocamento. Ela não está em sentido oblíquo, não está formando um ângulo entre a horizontal com a determinada força. Agora olha nesse slide aqui. Nesse segundo slide aqui, o que nós vamos ter aqui? Você vai ter uma força oblíqua. Ela está sendo aplicada formando um ângulo alfa com a horizontal. E aí eu vou arrastando esse bloco da posição A até a posição B, tendo um deslocamento. Se você observar, então, o trabalho, ele vai definir ele como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. No sistema internacional, o trabalho ele é sempre dado em joule. Uma outra coisa importante que toda vez que eu tiver um gráfico da força em função da posição do deslocamento, a área abaixo deste gráfico vai caracterizar o trabalho. É isso que está sendo dito aqui. O trabalho é igual à área. E lembre-se, trabalho é força vezes o deslocamento. Bom, nós temos aqui uma coisa importante. O trabalho na vertical. Essa pessoa aqui está levantando uma caixa. Apesar dele estar realizando um trabalho, para nós, né? A pessoa está trabalhando, a pessoa está levantando um determinado bloco. Só que para a física, o trabalho é nulo. Por que ele é nulo? Presta atenção. Nós temos que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se você analisar na horizontal, o ângulo que essa pessoa está exercendo é um ângulo de 90 graus. Vocês vão aprender mais para frente, quando nós estivermos estudando trigonometria, que cosseno de 90 vale zero. De maneira que se você multiplicar então a força vezes o deslocamento vezes zero, você vai ter um trabalho nulo. Então, alunos, presta atenção. Um corpo para a física somente realiza trabalho somente se houver deslocamento na horizontal. Deslocamento na vertical não é contabilizado como trabalho. O trabalho ele é nulo. Presta atenção nesse detalhe. Outra coisa, se a força tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho ele é dito motor. Ele vai ter um valor positivo. Se tem sentido contrário, ele é denominado resistente, o trabalho vai ter sinal negativo. Então, presta atenção, alunos. Na física, positivo e negativo tem sentido físico e não matemático. O sentido físico é se a força ao qual você está deslocando um corpo na horizontal, se essa força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Se a força estiver no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho ele é negativo, ok? Olha esse exemplo de aplicação. Um ponto material, ele é deslocado 10 metros na horizontal, pela força de 50 newtons indicado na figura.
Se vocês observarem essa figura, eu vou deslocar um bloco da posição A até a posição B. Se você observar, ele fez um ângulo de 60 graus sob a ação dessa força F. Então, nós vamos para a resolução. Trabalho é uma equação matemática, que é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto vai valer a força? 50 newtons. O deslocamento 10 metros e o ângulo 60. Cosseno de 60 vale 1/2. De modo que 50 vezes 10 dá 500. Dividido por 2, 250 joule. Próximo problema. O próximo problema nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um corpo, né, um móvel, que ele está sendo deslocado sobre uma superfície, uma mesa lisa, na posição horizontal, sob a ação de uma força vertical, uma força variável, que atua na mesma direção do movimento como mostrado no gráfico. Você vai ter uma força, um gráfico de uma força, vezes o deslocamento, que é que você calcula o trabalho. Calcular o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até a posição de 5 metros. Se você observar, nós temos um gráfico. Se a gente tem um gráfico, o que nós vamos ter que fazer? Calcular a área desse gráfico. Aí você vai ter uma área A1, você vai ter uma área A2. A área A1, isso aqui vai ser um trapézio. Quanto que vale a área do trapézio? Base vezes altura, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. A base maior vale 4. A base menor vale 2. A altura vai valer 10. Por isso que chegou-se nessa equação. O trabalho 1, que é dado por esse trapézio, vai ser então a base maior, que vale 4, mais base menor, que vale 2, vezes a altura, que é 10 dividido por 2. 4 mais 2, 6 vezes 10, 60 dividido por 2, 30 joules. Já a figura 2 é um triângulo. Quanto que vale a área de um triângulo? Base, que vai valer 4 para 5 dá 1, vezes a altura, que é 6, sobre 2. Então vai ficar negativo, né? 1 vezes 6, 6. Dividido por 2, menos 3 joules. Então o trabalho total vai ser a soma desses dois trabalhos, contando também o sinal negativo. 30 menos 3, 27 joules. Então presta atenção, alunos, toda vez que nós tivermos um gráfico, o trabalho é igual à área deste gráfico. Bom, o trabalho da força-peso. Presta atenção para você não confundir. Nós temos o que, alunos? Nós temos uma situação bastante interessante. Não se realiza trabalho na vertical? Eu não realizo trabalho na vertical. Eu não vou, quando eu estiver deslocando um corpo na vertical, realizar trabalho. Porém, a força-peso, ela realiza um trabalho para deslocar um corpo de uma posição até a outra, independentemente da trajetória. Dependendo apenas da posição inicial e da posição final. Olha, novamente, eu ressalto para vocês, e eu já disse isso para vocês, que é extremamente importante nós considerarmos os referenciais na física. Por isso, alunos, quando você estiver subindo com um determinado material, um determinado corpo, o trabalho ele vai ser igual a força vezes o deslocamento, que no caso é a altura. A força aqui é a força-peso. Lembram da aula de física, das leis de Newton? O que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Logo, o trabalho ele pode ser definido como mais ou menos mgh. A massa vezes a aceleração da gravidade, isso caracteriza a força-peso, vezes a altura. Vai ter sinal negativo quando estiver subindo. Vai ter sinal negativo o trabalho quando ele estiver descendo. Presta atenção neste problema. Um homem levanta uma caixa de massa de 8 kg a uma altura de 2 metros em relação ao solo, com a velocidade constante. Sabendo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar o módulo do trabalho realizado por a força-peso. Como o corpo está subindo, vai ter sinal negativo, menos mgh. A massa, o exercício falou que é 8 kg. G vale 10, a altura vale 2. 8 vezes 10, menos 80. Menos 8 vezes 10, menos 80, vezes 2, menos 160 joules. Se você pegar o módulo, né, retirar o sinal negativo, 160 joules. Prestar atenção? Extremamente importante. Agora, o trabalho da força elástica.
Se você tiver uma determinada mola e você estiver comprimindo ou distendendo essa mola, ela vai realizar trabalho. E esse trabalho vai ser dado por mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Presta atenção, alunos. Mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Onde? O que é K? K a gente vai chamar de constante da mola. X é o tanto que deformou a mola, a deformação sofrida pela mola, tanto para comprimir quanto para esticar. Dividido por 2, você determina o trabalho da força elástica. Ele vai ter sinal positivo quando ele voltar à posição inicial, negativo quando a mola ela é estendida ou comprimida. Vamos agora à resolução dos exercícios do professor da apostila. Vocês, alunos, depois observem esses exercícios, tentam refazê-los. É importante para que vocês aprendam. Então vamos lá. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força de 10.000 newtons. Que trabalho se realiza, neste caso, num percurso de 200 metros? Novamente, o que é trabalho? Força vezes o deslocamento. A força 10.000 newtons, o deslocamento 200 metros. Isso vai dar 2 milhões de joule, que transformando na forma de potência de 10, vai dar 2 vezes 10 elevado a 6 joules. Logo, a letra C, a letra E. Logo, o resultado vai ser a letra E. O segundo problema do professor. Um bloco de 10 kg é puxado por uma força F de intensidade de 100 newtons, paralela ao deslocamento, sofrendo uma distância de 20 metros. Qual é o trabalho realizado pela força F? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Quanto que vai valer a força neste caso? A força vai valer 10 quilos. 100 newtons, que vai ser o valor da força. E o deslocamento, 20. 100 vezes 20, nós vamos ter aqui 2.000 joules, transformando em potência de 10, 2 vezes 10 elevado ao cubo joules. Esse é o valor do trabalho. Próximo problema. Uma força de módulo 53 newtons aceleram um bloco sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme o ângulo entre a direção da força e o deslocamento valendo 60 graus. Ao final do deslocamento de 6 metros, qual é o trabalho realizado sobre o bloco em joules? Presta atenção, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Quando aparecer o valor do ângulo, você utiliza essa equação. No lugar da força, eu vou colocar 53 vezes 6 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 nós vamos aprender depois que ele vale 0,5. Então 6 vezes 0,5 dá 3 vezes 53, 159 joules. Próximo problema. Uma força F de módulo 50 newtons atua sobre um objeto formando ângulo constante de 60 graus com a direção de deslocamento do objeto. Se a distância vale 10 metros, calcule o trabalho executado pela força F. O que é trabalho, alunos? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força vai valer 50. O deslocamento 10 metros que o exercício te deu. O cosseno de 60 vale meio. 50 vezes 10, 500 vezes meio. O valor do trabalho, nesse caso, 250 joule. Quinto problema, nós temos um gráfico. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 4 metros. Quando eu tiver um gráfico da força pelo deslocamento, o trabalho é a área abaixo do gráfico. Isso aqui é um triângulo. Quanto que vai valer o triângulo? Base, que vai valer 4, vezes a altura, que vai valer 10, dividido por 2. 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20 joules. Letra C. Próximo. Um aluno ensaiou uma mola pelo método elástico e montou o gráfico a seguir. Qual é o trabalho da força elástica para deslocar ele de 0 a 2? Presta atenção, alunos. A área é do gráfico. O gráfico é essa reta para baixo. É isso que vai ser a área. É dessa reta para baixo. É isso que vai ser a área. E não a área do quadrado. Presta atenção nisso. Quanto que vai valer a base desse triângulo? 2. A altura vai valer 20. 2 vezes 20, 40, dividido por 2. 20 joules.
Questão número 7. Uma partícula de massa igual a 0,1 kg é lançada verticalmente para cima. Seja g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a altura alcançada da partícula 0,70 metros. Determine o trabalho realizado pela força peso da partícula neste deslocamento. Como eu estou lançando para cima, eu vou adotar o sinal negativo. O trabalho da força peso é mgh. A massa vai valer 0,10 vezes g, que é 10, vezes a h, que é 0,7. Multiplicando, menos 0,1 vezes 10 dá menos 1. Menos 1 vezes 0,70, menos 0,7 joule. Questão número 8. Um elevador de 50 kg sobe numa altura de 40 metros em 0,5 minutos. Dado g igual a 10, determine o trabalho realizado pela força peso. Novamente ele está subindo, sinal negativo. A massa desse elevador é 500, o g vale 10, a altura que ele alcançou é 40. 500 vezes 10, 5.000 vezes 40, 200.000 joules. Esse é o trabalho que é realizado neste elevador. 9. Uma mola de constante elástica dimensionada igual a 20 newtons por metro foi deformada em 40 centímetros. Então, o trabalho da força elástica, se vocês analisarem nos slides anteriores, a equação que caracteriza a força elástica é kx ao quadrado sobre 2, onde k é a constante da mola. Se você observar, a constante da mola vale 20. Aí, olha, presta atenção agora. Nós temos aqui 40 centímetros. Só que eu não trabalho com centímetro, vou trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Passar centímetro para metro, divide por 100. Por isso que vai dar 0,4. 0,4 ao quadrado, 0,16, vezes a constante da mola, que o exercício te deu a informação que vale 20. 20 vezes 0,16 dá 3,2, dividido por 2, 1,6 joules. Letra B. Questão 10 e última. Tracionando com 400 newtons, certa mola helicoidal sofre de extensão elástica de 4 centímetros. Qual é o trabalho da força elástica neste caso? Olha, primeiramente, eu vou chamar a atenção de você. Kx ao quadrado, nós podemos dividir isso como kx vezes x, não podemos? Por que eu posso, aluno? Porque quando você está multiplicando potência de mesma base, você repete a base e soma. 1 mais 1, 2. Agora, presta atenção, o que é kx? Kx é força elástica. Força elástica é kx. Então, no lugar do kx, eu vou colocar a força vezes o deslocamento dividido por 2. Se vocês analisarem o enunciado do exercício, a força é 400 newtons. O deslocamento é 4 centímetros. Eu vou pegar 4 e dividir por 100, porque eu tenho que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. 4 dividido por 100 dá 0,04. 400 vezes 0,04 dá 16, dividido por 2, 8 joules. Esse, então, vai ser o valor do trabalho. Presta atenção, alunos. Vai com calma nos exercícios. Leia a apostila, faça os exercícios do aluno e tenha muito cuidado, porque essa matéria ela é muito importante. Com isso, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, já com este tema, muito importante para a física. E até a nossa próxima aula, né, alunos? Tchau, tchau!